muito bom estar aqui. Quem já frequenta aqui já me conhece aqui, mas eu venho para cá para cantar, né? Mas é bem desafiador estar aqui hoje à noite, porque Felipe, quando foi me chamar, né, eu acho que ele foi fuçar ali uma mãe perfeita, que faz tudo certinho na teoria, sabe? Aquela mãe exemplar. A gente vai falar sobre telas, aquela mãe que não dá telas para o filho. Eu acho que nessa procura dele, acho que ele não achou e disse, Cacau, vai ter que ser você mesmo. Então, eu estou aqui, tá, gente, com todas as minhas imperfeições como mãe. Nós que somos mães, pais, a gente sempre dá o melhor para os nossos filhos, isso é fato. Mas é desafiador. E esse tema que eu vou falar aqui hoje é mais desafiador ainda porque isso faz parte da minha vida. Esse dilema de dar, não dar, o que fazer, como equilibrar essas coisas. E, gente, as telas, né, a gente vai falar aqui sobre o uso de telas, a educação, né, das crianças na era digital. Também está com problema aí? A tecnologia não está me ajudando hoje. E eu vou falar bem dela aqui agora. Vê aí. E aí, o que é que acontece? Às vezes, a gente tem a tendência, de tanto que as pessoas falam, né? Que a tecnologia é um problema. E, às vezes, a gente não consegue também olhar o lado bom da coisa, né? E aí, só aqui um parêntese, você deve estar se perguntando, eita, hoje a conversa vai ser só para quem é pai, só para quem é mãe? Vim no dia errado. Não se preocupe. Eu vou falar como mãe, porque é a minha vivência que eu vou trazer aqui para vocês, mas para quem ainda não é pai ou mãe, só é trocar a palavra filho, colocar em mente alguma pessoa que você é responsável, que você ajuda a cuidar, que é rede de apoio, tá? Vamos combinar assim? Vamos ver se vai dar certo aí, que eu trouxe alguns dados que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu acho que não vai passar. Deixa eu ver aqui. Isso acontece logo no dia que eu venho aqui para falar com vocês. Olha. Foi. Pronto. Então, como eu falei, muita gente, quando a gente começa a falar de educação, criação de filhos, educação e tecnologia, muita gente já cria uma barreira, mas a gente tem que entender que a tecnologia, ela sim traz benefícios, porque a tecnologia está presente no nosso dia a dia. Então, tem muitas coisas que a gente pode agregar usando a tecnologia. E, por exemplo, o que é que a gente pode fazer? Obrigada. Se a gente usar a tecnologia de uma forma equilibrada, obrigada. Se a gente usar a tecnologia de uma forma equilibrada, ela... Já passou? Foi tudo? Foi isso aqui? Não foi, não. Está funcionando, não, tá, gente? Deixa eu usar por aqui mesmo, então, para não me atrapalhar e nem quebrar a linha de raciocínio de vocês também. Mas, congelou, foi? Tá, ok. Então, tá. Então, quais são os benefícios? Já deram spoiler, então, vamos seguir. Desenvolvimento cognitivo, imaginação, linguagem. Mas eu ouvi falar que é prejudicial. Lembrem-se, esses benefícios todos que a gente está vendo aqui é quando a gente usa a tecnologia com equilíbrio, tá? Então, a gente pode agregar a tecnologia à educação dos nossos filhos no desenvolvimento cognitivo, imaginação, linguagem. Isso por quê? Porque existem aplicativos, jogos que agregam valor a essas coisas. Também tem a questão do estímulo das habilidades. A criança, nós, todo mundo, as crianças vão crescer tendo a tecnologia para... Uma outra coisa é tempo de qualidade em família. Tem tanta coisa legal que a gente pode usar a tecnologia para envolver toda a família, para ter aquele tempo de qualidade, de diversão. Aproxima o que a distância geográfica estabelece. Isso aqui ficou bem claro na pandemia. Meu filho mesmo, eu sou mãe de Claudinho, 3 anos e 7 meses. Ele nasceu em janeiro de 2020 e, quando foi em março, fechou tudo. E, na época, eu morava no seminário, era uma escola interna, e lá não podia entrar e não podia sair ninguém. É para eu fazer o quê? Esqueça, né?
Pode falar, gente. Importante estar ligado, né? Tá. É. E aí, não tá, né? Pois é. Mas aí o que é que acontece? Minha mãe, primeiro neto, pandemia, e aí minha mãe só viu meu filho com 2 meses, fechou tudo. E aí a tecnologia nos ajudou, a tela nos ajudou a conectar. Minha mãe, minha família inteira, a gente teve esse ponto de contato na pandemia por conta da tecnologia. Então, a tecnologia não é ruim, é só a gente saber utilizá-la, né? E aí, gente, não está passando não, tá? E aí, o que é que acontece? Além disso, a tecnologia, ela tem um poder de distração muito forte. Se você colocar uma criança assim em frente da tela, vai ser assim, vai ser automático. Sabe? Tá tudo pronto ali, tá tudo colorido. Então, para a criança se envolver com aquilo, é muito mais fácil. Só que eu não sei quantos aqui já pararam para pensar no impacto da tecnologia na educação dos filhos, na formação das crianças. Isso porque, gente, se a gente não tiver equilíbrio com esse uso, os benefícios, eles tornam-se desafios gigantes. Oh! E aí, o que é que acontece? Como eu falei, né? Nosso controle. E aí eu trouxe aqui alguns dados, eu gosto de trabalhar com dados, quem me ensinou isso foi minha irmã, trabalhar com dados. E aí o que é que acontece? Eu peguei alguns dados baseados no que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala a respeito da exposição de telas, de uso de telas. E aí uma instituição do Distrito Federal, ele fez um estudo baseado no que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, e eles recomendam evitar, por total, a exposição de telas. Evite ao máximo expor tela, né? Expor essa tela, mesmo passivamente. Nesse estudo ainda fala que, para crianças entre 2 e 5 anos, o tempo deve ser limitado. A gente tem que ver qual tipo de conteúdo as crianças estão sendo expostas, porque muitas vezes os pais pensam, mas é desenho infantil, então está tudo bem. Às vezes não está tudo bem assim. E aí, o que é que acontece? Essa exposição, como eu falei, se não for usada, se não for feita com equilíbrio, vai trazer consequências. Esse estudo aqui que eu peguei, ele foi feito porque os pediatras, aqui foi de uma instituição de pediatria lá do Distrito Federal, os pediatras eles começaram a perceber alguns prejuízos no desenvolvimento infantil, e aí por isso eles fizeram esse estudo. Esse estudo foi como? Pegaram 102 crianças que iam para essa unidade pediátrica, lá no Distrito Federal, pegaram os responsáveis delas, fizeram entrevistas, e aí nessas entrevistas eles constataram algumas coisas, alguns dados que eu também vou trazer aqui para vocês. Tem esse gráfico aqui, deixa eu ver onde é que liga aqui a luzinha, é no meio? Não sei se eu vou conseguir. Mas aí tem esse gráfico aqui. Mais na frente da tela, isso diariamente.
tá? Isso já é um dado preocupante. Outro dado que eles trouxeram nessa pesquisa foi por onde que essas crianças estão tendo contato. E aí ficou quase empatado, a maioria foi smartphone, né, celular, que é o mais comum, e também a televisão. Então, esses dois meios aí são os meios que as crianças assistem. E, em terceiro lugar, ficou tablet, por último, computador. E um último dado aqui que eu quis trazer para vocês é o tipo de conteúdo. O que é que essas crianças, por onde é? O que é que essas crianças ficam fazendo essas horas, né, na mídia, né, no campo digital? Aqui, deixa eu só enxergar que eu sou um pouquinho cego, 87,3%. Eu falando, vocês não estavam vendo, gente, perdão. Aqui nesse gráfico, 87,3% assistem vídeos. Hoje a gente sabe que a maior plataforma passam boa parte do tempo na internet vendo vídeos, tá? Aí tem jogar, fazer videochamadas, cantar músicas. E aí, gente, por conta desse excesso de uso de telas, há um estresse tóxico. Esse estresse tóxico acho que a gente não pode voltar atrás em relação à tecnologia, ao uso da tecnologia, porque cada dia que passa faz avançar, novas ferramentas surgem, mas a gente tem que estar atento, porque esses dados, eles são muito importantes a gente analisar, porque, inclusive, muitos pais que fizeram parte dessa entrevista, eles não se davam conta, de fato, que tinha prejuízos. Eles pensavam, não, mas é um conteúdo feito para criança, então não tem problema. Então, esses pais, nesse estudo, também foram conscientizados disso, que o excesso, sim, é prejudicial. E aí eu trouxe alguns prejuízos, não vai dar tempo de falar muito de muitos prejuízos, mas eu trouxe alguns aqui para vocês, como, por exemplo, atraso no desenvolvimento cognitivo. Lembrem, falei quando é usado com equilíbrio. Aqui agora a gente já está falando de prejuízos causados pelo excesso. Então, há atraso no desenvolvimento cognitivo, na linguagem, porque a criança fica ali passiva. Não tem aquela troca, não tem aquela interação, ela só fica ali, só recebendo, só ouvindo. Não gera nenhuma atividade, não estimula a imaginação. E também, uma outra coisa, é o descontrole emocional. Isso aí. E a ciência também, através de estudo, fala que isso aqui, essa questão do descontrole emocional, é por conta do hormônio dopamina. Quando a pessoa está ali exposta à tela, sente aquela sensação de prazer, o corpo vai produzindo essa dopamina, aí a tela é retirada. Aí a criança parou a produção de dopamina, que a criança não está aprendendo outras formas de se divertir. Aí a criança já fica estressada, a criança já fica irritada, aquela sensação de prazer, de alegria foi embora. Uma outra coisa também é a questão da alteração. E aí ela vai afetar também a produção da melatonina, que é um outro hormônio que facilita a questão da qualidade do nosso sono. Então, aquela criança que está sendo exposta à tela, aquele hormônio também vai ser inibido e aí vai ter problemas também em relação ao sono. E aqui um outro prejuízo pode também estar relacionado. A gente vê aqui que esses prejuízos existem e alguns são muito sérios. E aí, gente, eu poderia aqui também colocar outras consequências. Hoje já se fala sobre autismo virtual, onde já foi detectado sintomas e a criança foi diagnosticada com TEA. Também abre porta, gente, para uma coisa que é muito séria, que é a pedofilia. Porque a criança está ali em contato, vai entrando
E tem muita gente ruim, tem gente que só está querendo ali uma oportunidade, então abre essa brecha também. Então, por isso que é importante esse monitoramento, esse envolvimento na formação, na educação das crianças, né? E aí, gente, eu sei que cada família tem um jeito, né? Tem a sua rotina. E aqui eu não ia ser irresponsável de chegar aqui na frente e julgar e condenar quem usa, até porque eu falei para vocês que eu, com minhas imperfeições, sou mãe e eu faço esse uso de telas com meu filho. Eu tenho consciência dos prejuízos, mas, às vezes, mães, pais, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer alguma coisa e, naquela hora ali, a única solução que a gente vê é o quê? Não, eu tenho que dar porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver esse problema, não pode esperar. E a gente acaba cedendo, aí no outro dia vai cedendo mais, e aquilo ali é muito sutil, vai virando até uma bola de neve, sabe? E aí, gente, por que é importante? Por que eu trouxe esses dados aqui para vocês? Para vocês entenderem que, muitas vezes, essa entrega da tela é também uma fuga nossa, por medo de não dar conta na educação, por comodismo e até mesmo por egoísmo, porque a gente chega cansado do trabalho, a gente só pensa, meu Deus, eu quero chegar, eu quero tomar um banho, comer alguma coisa e descansar. Aí você dá a tela, o silêncio reina. Então, é uma ferramenta que, para distração, para ser uma babá, é muito bom, mas a gente tem que estar ligado nesses prejuízos, que são muitos. E aí, gente, um caso mais recente que eu vi, que eu fiquei em estado de choque, foi um casal que compartilhou nas redes sociais, não conheço, apareceu lá para mim. Nas redes sociais, eles usaram a questão da inteligência artificial, que hoje em dia também está em alta, né? Inteligência artificial, para fazer várias coisas. E aí, o que é que esses pais fizeram? A criança não estava obedecendo de jeito nenhum, e aí eles pegaram um personagem que a criança gostava muito, que é um Blip, não sei quem é pai, quem quantos conhece, eu particularmente não gosto do conteúdo, mas é um adulto que se veste como criança e fica brincando em parques de restaurante, essas coisas assim. É como se ele fosse no mundo da lua ali e ficasse brincando ali e gravando vídeos. A criança fica encantada. E aí os pais pegaram a foto desse Blip, escreveram um texto e a inteligência artificial, como se fosse um vídeo mesmo do rapaz falando. E aí no vídeo falava assim: oi, João, tudo bem? Seus pais falaram que você gosta muito de assistir meus vídeos, mas eu estou sabendo também que seus pais estão com dificuldade porque você não está obedecendo, você não está arrumando seus brinquedos depois de brincar. Aí a criança ficou toda feliz porque o Blip estava falando com ela, e aí a criança começou, os pais mataram, né, que a criança começou a mudar os hábitos e começou a arrumar. E aí, depois, os pais voltaram contando vantagem. A inteligência artificial está ajudando aqui em casa, meu filho agora está obedecendo. Aí o Blip gravou outro vídeo, os pais, né, gravaram outro vídeo, o Blip parabenizando a criança, dizendo que era para ela continuar assim. Aí eu fui nos comentários, que eu gosto de ver os comentários. E aí, muitos pais, gostei da ideia, vou fazer o mesmo. Eu fiz, meu Deus. E eu estou contando isso, não é para dar ideia a papai nenhum aqui, não. Pelo amor de Deus, é para vocês ficarem em choque junto comigo, tá? Mas é sério isso, por quê? Porque, não sei se vocês perceberam, mas aqui, a inteligência artificial, a tecnologia, tirou a autoridade dos pais. A inteligência artificial está roubando um papel que é para ser dos pais, de educar os filhos, de passar valores como a obediência. Então, assim, isso é muito, muito assustador. E aí, por que eu gosto... Por que eu gosto da Bíblia? A Bíblia é um livro incrível, e a partir do momento que você decide tê-la como um manual de vida, de regra, de prática, você vai ver que a Bíblia nunca vai te decepcionar. Toda vez que você tiver dúvida de como fazer algo, nosso manual, enviado por Deus, vai estar ali para nos ajudar. E o texto que a gente vai ver hoje está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio. Deuteronômio, o nome é um pouquinho difícil de falar, mas Deuteronômio é um livro da Bíblia. Ele faz parte do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E Deuteronômio, essa palavra significa segunda lei ou repetição da lei. Esse livro, ele enfatiza muito a aliança de Deus com o povo de Israel. E aí, a gente vai olhar o capítulo 6, mas lá no capítulo 5... é quando Deus ele fala através de Moisés sobre o coração das ordenanças dele, que são os famosos 10 mandamentos. Então, qual é o contexto aqui?
Moisés está falando para um povo que saiu de onde? Lá do Egito. Lembra, não sei quantos aqui sabem da história, que eles eram escravos no Egito, e aí Deus usa a vida de Moisés para libertar esse povo para a terra prometida. Então, Deus estabelece aliança com esse povo, e aí Moisés conduz esse povo para a terra prometida. Mas nessa condução, até chegar à terra prometida, foram 40 anos. E a gente tem que lembrar, tem que colocar em mente, quando a gente lê um texto assim, que essas pessoas que Moisés estava conduzindo eram escravas. Então, elas vão ter mentalidade de escravos. Por isso que Deuteronômio significa também repetição da lei. Se você, por acaso, for pegar o livro de Deuteronômio, vai estar lá diversas vezes. Ouça, ó Israel, ouça e obedeça, ó Israel, porque Moisés entendia que as pessoas tinham que ouvir para inculcar na mente aquilo que Deus queria que essas pessoas soubessem. E aí, o texto fala assim, eu vou começar a partir do verso 4. Foi tudo. Vou começar a partir do verso 4 e fala assim a palavra. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Aqui, ele começa falando isso, porque, como eu estava falando, o pessoal que saiu do Egito tinha a mentalidade ainda de quê? De escravos. E lá no Egito, tinha várias divindades, tinha vários deuses. Então, aqui, Moisés está falando para o povo, ó, presta atenção. O nosso Deus é único, não tem segunda opção. Não tem aquele tanto de divindade como tinha lá no Egito. O nosso Deus, ele é único. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E aí o que é que acontece? Me perdi aqui que eu estou passando aqui e aqui. Mas aí o que é que acontece? Quando Moisés fala isso, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, tanto em Deuteronômio quanto no Novo Testamento, toda vez quando vem essa questão de ame o Senhor teu Deus, ame a Deus, tudo isso vai estar ligado à obediência. Lá, se a gente for lá no Novo Testamento, lá em João, no capítulo João 14, 15, Jesus vai falar assim, ó, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Em outra versão, pode aparecer assim, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. No mesmo capítulo, lá no versículo 21, ele ainda vai reforçar. Quem tem os meus mandamentos e obedece e os guarda, esse é o que me ama. Então, a gente vai ver que, quando se fala de amor, vai estar implicando também em obediência. Então, quando ele fala, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, ele está pedindo para que a gente ame o Senhor, não é com ação emocionada. Deus não é emocionado. Aqui ele fala de todo o seu coração e pode pensar que é porque, é todo o meu coração, é se eu sentir algo bom. Não. Às vezes na Bíblia, quando aparece de todo o seu coração, vai dizer que é de todo o seu entendimento, com toda a sua vontade. Então, aqui ele pede para que você ame a Deus com todo o seu entendimento, sabendo quem Deus é, sabendo o que ele pede. E quando a gente chega, quando o Moisés chega e fala para o povo, ele sabe que ele teria que inculcar na mente desse povo quem era Deus, tá? Porque, como eu falei, a mentalidade do povo ainda estava muitas vezes ligada à mentalidade quando eles estavam lá no Egito. E quando ele fala que Deus é o único Senhor, tem em Êxodo 32, vai falar que quando Moisés sobe no Monte Sinai para falar com Deus, ele demora alguns dias por lá, o povo já fica impaciente, já fica, Moisés não vai voltar, sabe o que é que o povo faz? Depois de tudo que Deus já tinha feito, de ter liberto o povo do Egito, de ter aberto o Mar Vermelho, de ter feito maravilhas, eles pegam e começam a juntar pulseiras, pingentes, colares e começam a fundir ali para fazer um bezerro e idolatrar esse bezerro.
Então, Moisés aqui, ele não fala por falar que o nosso Deus é o único Senhor, porque aquele povo precisava continuamente ser lembrado de quem Deus era, de o que Deus já tinha feito por aquele povo. E aí, quando ele fala, ame o Senhor, é porque ele fala, gente, vocês têm que amar de todo o coração, mas entendendo que amar implica em obediência. Então, você vai ter que amar de todo o seu entendimento. Não é só emoção. Não é só você sentir algo e assim, porque eu estou sentindo algo bom fazer. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, estarão gravados na sua mente, para que você possa, dia a dia, lembrar dela e praticar. E aí, depois que você tiver isso no seu coração, depois que primeiramente essa palavra chegar em você, depois que você estiver convicto de quem Deus é, aí ele segue aqui com a ordem. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Todos têm como responsabilidade educar os filhos. Aqui Moisés está falando especificamente para os pais, mas ele fala, você as inculcará a seus filhos. Inculcará o quê? As palavras de Deus, que Deus estava ordenando, que implicava obediência. Por isso, Deus pede primeiro para que os pais aprendam, para que os pais pratiquem, porque não pode ficar só na teoria, para depois ensinar aos filhos isso, que amar a Deus acima de qualquer coisa implica em obedecer. E quando ele fala que você as inculcará, ou seja, você vai gravar, vai imprimir. Inculcar significa socar repetidamente, persistentemente, dia após dia, com repetições. E aí ele fala como você faz isso. Como? Em todo instante. Quando levanta, quando vai dormir, quando estiver andando pelo caminho. Então, Deus mostra como isso pode ser feito. Só que, infelizmente, muitos pais hoje, inclusive, acham que fazer isso, inculcar nos filhos esses valores, é algo invasivo. Não, eu vou deixar meu filho escolher o que é que ele quer fazer da vida, porque isso é invadir demais a privacidade dele. E a gente esquece que se a gente diz que a gente ama a Deus, a gente está esquecendo de fazer a nossa parte, que é obedecer aquilo que Ele nos pede. E se tem uma coisa hoje, infelizmente, que está sendo detonado, que está sendo ridicularizado, são os valores bíblicos, valores que vêm de Deus, e a instituição família. Recentemente eu vi na internet uma família que estava sendo bombardeada, inclusive era uma família católica que estava sendo bombardeada porque tem muitos filhos, 7, se eu não me engano. E todo mundo julgando. E a mulher disse que queria essa família, que ela abriu mão da vida, porque quem é pai e mãe sabe que quando a gente tem filhos, a gente abre muita coisa, abre mão de muita coisa. E aí eles estavam sendo muito massacrados por conta disso, porque decidiram ter essa família numerosa. Só que, como eu falei, amar implica em obedecer. Então, ensinar a verdade para o seu filho é uma demonstração de amor a Deus. Para você que não tem filho, ensinar a verdade para alguém que precisa saber dessa verdade é uma demonstração de amor a Deus, porque você está obedecendo aquilo que Ele lhe pede. E, gente, se tem uma coisa assim que eu tenho consciência, é que o maior campo missionário, o maior propósito que Deus me deu foi a minha família, sabe? Para quem não sabe, eu fui formada, né? Eu me formei em um seminário e eu dizia que eu ia fazer missões, ia sair por aí falando de Jesus e tudo mais, mas o seminário também me fez entender que missões não é só
como muitos hoje acreditam que é só ir para a África, que é só ir para algum lugar e falar do Evangelho. Não, eu entendi que o meu maior ministério, que minha maior responsabilidade é a minha família. Então, eu tenho um campo missionário vasto lá em casa, que é o meu filho, e eu preciso inculcar essa verdade, porque eu sei que quando eu ensinar a verdade, eu vou estar demonstrando que eu amo ao meu Deus. E 4 momentos para a educação diária que a gente pode praticar isso, que é sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, como o versículo fala aqui. Aqui, Deus está focando que isso tem que ser o tempo todo, tem que fazer parte da sua rotina. E uma coisa que eu acho bem interessante é que, não sei se vocês já viram, mas tem algumas casas, na casa da minha avó tinha isso, uma Bíblia aberta, no suporte, na sala, e aí era uma Bíblia aberta, geralmente estava aberta em Salmos. E eu cresci com aquilo, naquilo ali era comum para mim, mas era mais um simbolismo para dizer, olha, Deus está aqui, a palavra de Deus faz parte aqui da minha família, faz parte aqui da minha casa. E um simbolismo. Mas não estou criticando quem faz, que eu acho até legal, mas não adianta nada a gente ter ali aquela Bíblia aberta como um elemento decorativo se a gente não pega essa palavra, aprende dela e começa a praticar. Porque aquilo ali de ter aquela palavra à vista não vai implicar em obediência, mas eu ler, eu me alimentar daquilo e começar a praticar, obedecer aquilo que Deus me pede, isso sim vai implicar em demonstração de amor a Deus. E aqui, gente, na IEB, tem esse material que eu quis trazer para vocês, que é o material do Pense Laranja. Esse material, ele é distribuído de acordo com a faixa etária. Então, se você tem filho aqui, se você faz parte da comunidade IEB, você recebe esse material para que você faça semanalmente com seu filho em casa. Porque muita gente pode falar, mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei como é que eu posso inculcar essa verdade no cotidiano da minha casa, porque eu acho que só vir para a igreja de domingo pode dar certo, porque eu fico lá no ambiente do encontro, meu filho vai para a salinha do Kids ou dos adolescentes e está tudo certo. E quando Deus fala para a gente inculcar, é que isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. E esse material é interessante porque segue justamente a orientação de Deuteronômio. E aqui, não sei se dá para todo mundo enxergar, mas fala assim, isso aqui é a dica aos pais. A gente recebe todo o material e essa aqui é a parte do dica aos pais, que vai falar, pela manhã, na hora de dormir, pelo caminho, na hora do banho. Então, por exemplo, quando eu estou com o Claudinho, aí na hora de dormir a gente ora. Antes eu orava, agora ele já ora sozinho, é a coisa mais linda. E aí ele já ora. Aí quando a gente está andando pelo caminho, quando eu me deparo com um pôr do sol bonito, eu falo assim, mamãe, que lindo, as coisas de Deus são muito bonitas, né? Olha que colorido. Já para inculcar na mente dele que o nosso Deus Criador é um Deus criativo, é um Deus de beleza. Na hora do banho, a gente pode cantar música. O Claudinho gosta muito de cantar também. Então, se eu começar uma música, ele vai lá e embala e vai-se embora, usando todo o meu repertório que eu tenho. E aí, isso é o quê? É no dia a dia. Então, se você não tem esse hábito... Isso aqui eu estou falando por causa do meu filho, mas como eu falei, você pode adaptar para a faixa etária do seu filho. Mas meu filho já é crescido, já é adolescente. Nunca é tarde para recomeçar e para rever algumas atitudes que a gente tem. Então, se você não enxergava dessa maneira, nunca é tarde para recomeçar. E a igreja também tem esse papel de orientar, de ajudar nesse sentido. E... até abrindo parênteses aqui também, na quarta-feira, véspera de feriado, estava todo mundo lá em casa, comendo pizza, e aí todo mundo lá, uma pizza grande, a pizza trem, e Claudinho achou diferente, né? Aí todo mundo comendo, a gente já estava na metade da pizza, aí do nada ele parou, ele, titia, a gente esqueceu de falar com o Papai do Céu. Aí todo mundo rindo, assim, constrangido, tipo, eita, a criança está ensinando a gente aqui o que fazer. Aí ele fez todo mundo dar as mãos e ele fez a oração. E ele ainda orou assim, Papai do Céu, muito obrigado por essa pizza grandona. Então, a gente pensa que no dia a dia, a gente falando isso para os nossos filhos, a gente inculcando valores, a gente pensa até que a criança, ela ora no automático. Mas não é, gente, não é, porque os frutos naturalmente vêm. A gente planta e Deus vai fazendo a parte dele também. Por que Claudinho ora?
porque ele viu isso em algum lugar. Então, o que é que ele fez? Replicou um hábito que a gente tem. Então, é muito importante a gente criar esses hábitos em casa, criar esses ambientes. Ah, meu filho já é grande. Começa hoje, sabe? Nunca é tarde para começar. E vocês vão ver como é legal observar esses frutos. E aí, gente, isso também me faz lembrar do versículo que está lá em Provérbios 22, no verso 6, que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu acho incrível também, meus líderes, que foram meus líderes lá no seminário, César e Ana, eles sempre acordavam de madrugada para orar, e eles têm uma filha que já está no ensino médio, já está uma moça, uma mulher. E aí, Ana, né, falou que não foi porque ela pediu, não foi porque César pediu. Gi, na época, estudava de manhã, ela tinha que estar pronta, 7h30 para ir para a escola, e ela decidiu por si acordar às 5h30 para ter um tempo com Deus, só ela e Deus. E eu achei isso fantástico, mas não foi porque os pais pediram. Os pais foram modelos, os pais foram exemplo. Então, a gente tem que parar de achar que a escola vai fazer o papel da educação no nosso filho, que a igreja vai fazer o papel de educar espiritualmente nossos filhos. E aí eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Não terceirize aquilo que Deus te deu como prioridade. Não terceirize a educação, a formação espiritual que Deus te deu como prioridade. Se você não tem filho ainda, não terceirize a responsabilidade, aquilo que Deus te deu como prioridade. Se você tem alguém em mente, se você é próximo de alguém que não conhece essa verdade, não terceirize, não jogue a responsabilidade para o outro. Tome as rédeas da educação, da formação do seu filho. Porque se Deus orientou, se está na palavra de Deus, se Ele fez essa orientação para que você aprenda e passe para os seus filhos, é porque Ele quer que você obedeça, é porque Ele sabe que isso é importante. Porque os nossos filhos, eles são muito do que nós somos. Eles fazem muito daquilo que eles observam. Então, se a gente não faz se a gente não tem essa prática, vai ser mais difícil. E aí, gente, eu fico pensando, sabe? Já pensou se Jesus terceirizasse o propósito que Ele deu? Que Deus deu para Ele? Já pensou se Jesus reunisse ali os discípulos e falasse: é o seguinte, eu vou preparar vocês aqui vão escutar o que é que eu vim fazer, e aí vocês que vão fazer no meu lugar, tá bom? Vou delegar aqui para vocês. Sabe o que é que ia acontecer? A gente não ia ter o que a gente tem hoje, que é o livre acesso com Deus. A nossa conexão com Deus hoje é possível porque Jesus veio até aqui para cumprir o propósito pelo qual Ele foi designado. Porque antes, quando Jesus vem, Ele vem para transformar aquilo que o meu pecado, que os nossos erros causaram, que foi a desconexão com o nosso Deus Criador. Essa quebra de comunhão aconteceu por conta disso. E aí Jesus vem, Jesus restaura isso através da cruz. O amor, ele é mais forte que a morte, porque o amor possibilitou com que Jesus fizesse que a gente tivesse novamente esse livre acesso ao nosso Deus Criador. Então, hoje a gente pode dizer que o Senhor nos recebe de braços abertos se a gente se arrepender e obedecer, e amá-lo de todo o coração. Amá-lo de todo o coração implica em obediência. Então, não terceirize aquilo que Deus te deu como prioridade. E aí, gente, eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre algumas coisas. E queria que vocês pensassem qual o papel das telas na educação do seu filho. Tem sido de entreter ou tem sido de influenciar? Se tem sido de influenciar, o que você pode fazer para mudar isso? Sabe, a gente, como eu falei, a gente às vezes quer ir pelo caminho mais fácil. Às vezes a gente, por nosso cansaço, por egoísmo, a gente só quer entregar e ter também o nosso tempo de descanso. Mas às vezes a gente quer ter um tempo de qualidade o quê? Pendurado no celular, também usando as telas. Então, é importante a gente sempre ver o que é que a gente está fazendo.
Qual o papel das telas na educação do seu filho? Mas qual o papel das redes sociais na sua vida? Será que essas redes sociais, esse tempo de tela, está tirando o seu tempo e o foco que você tem, que é ter tempo de qualidade, que é brincar com seu filho, que é inculcar aquilo que Deus está mandando você fazer, que é inculcar os valores? E, gente, ainda tem uma outra coisa. Se você mesmo não sabe usar isso, como é que você vai ensinar para o seu filho? O seu filho vai fazer aquilo que ele vê em você. Às vezes o Claudinho, ele pede para brincar com ele, e eu tive que mudar isso, porque uma vez eu chamei, na verdade, ele para brincar, e ele falou, não quero não. Aí isso já foi um choque para mim, porque Claudinho, quem conhece, ama brincar. E aí eu fiz, tá bom, então, já sei, Claudinho, vamos brincar lá na pracinha, que na pracinha ele nunca recusa, ele recusou. E aí nesse dia veio um estalo assim na minha mente, eu estou perdendo meu filho. Eu estou perdendo a oportunidade que Deus está me dando de inculcar valores, de ter tempo de qualidade com Ele. Então, eu comecei a mudar alguns hábitos. Então, quando eu estou brincando com ele, ele mesmo pede, mamãe, deixa o celular aí. Ele que tá me ensinando, ele que me ensinou aquilo que eu deveria estar ensinando a ele. Então, a maternidade, ela me mudou muito também e me faz aprender a cada dia, porque eu não sou uma mãe perfeita, com minhas imperfeições e com meus erros, eu vou tentando melhorar. E sabendo que a palavra de Deus diz para eu fazer, é mais um motivo para fazer isso com meu filho, porque eu fazendo isso, eu estou demonstrando que também eu amo a Deus, porque eu estou obedecendo. Como você tem conduzido o que aprende sobre quem Deus é? Você está aprendendo e está só guardando para si? Você tem convicção de quem Deus é? Você tem convicção do que Ele te chamou para fazer? Você tem convicção de que sua família, seus filhos é sua prioridade? Como isso tem impactado a vida dos que estão ao seu redor? Você tem guardado essa maravilhosa notícia que Jesus veio para que a gente se conectasse novamente com o nosso Deus Criador? Você tem guardado isso só para você? Ou você tem falado, inculcado na mente que Deus é amor? Que Jesus quer ser o nosso melhor amigo para sempre, como o Yab Kids sempre fala. Você tem inculcado esses valores, a sua vida prática condiz com aquilo que você tem aprendido sobre Deus, sobre os seus valores, sobre o que Ele pede? Qual hábito você mudaria hoje em relação a isso? Quais novas atividades você poderia inserir para que isso fosse mudado e para que você consiga impactar ainda mais a vida dos que estão ao seu redor? E o que eu falo não só em relação aos filhos, mas às vezes Deus coloca alguém na sua vida para que você exerça uma influência na vida dela. E a terceira é que você consegue distinguir o seu papel, o papel da comunidade cristã e da escola na formação espiritual do seu filho? Sabe, o que pode mudar e o que pode moldar o crescimento do seu filho é uma família cristã forte, fazendo o seu papel de repassar esses valores cristãos. É uma comunidade forte que reafirma os valores bíblicos. E se pudesse, essa formação cristã na vida do seu filho também ia fechar com chave de ouro, mas a gente sabe que às vezes muitos pais inclusive colocam, não, é obrigação do Estado, eu estou colocando meu filho na escola, é a escola que vai educar. Não, mas na igreja tem o pessoal muito bem treinado para passar isso para os meus filhos. E aí a responsabilidade que Deus te deu como prioridade na sua vida, você vai deixando escapar pelas mãos, por egoísmo, por comodismo, às vezes até por incapacidade de não saber como fazer. Mas a palavra de Deus está aqui para mostrar que sim, que é possível recomeçar hoje, inclusive. Isso implica obediência. A gente tem que amar a Deus obedecendo aquilo que Ele nos pede. Foi por amor que Deus abriu mão do seu único filho para que a gente tivesse essa conexão com Ele. Que seja por amor e obediência que a gente consiga nos conectar ou reconectar com os nossos filhos, com a nossa família,
Quantas vezes a gente já deixou de ter momentos incríveis porque a gente estava ali na tela envolvido, o nosso filho até muitas vezes brincando ali no chão, a família toda reunida dia de domingo e todo mundo vendo o que se passa na rede social. A gente não sabe o que pode acontecer no dia do amanhã, então vamos viver o hoje com intensidade, sabe? Com intencionalidade, com tempo de qualidade. Que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos também demonstrar amor, trazendo essas verdades a outras pessoas. Que Deus nos ajude a entender que podemos e é possível nele. E eu gostaria de orar com vocês nesse sentido. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé para fazer essa oração comigo. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer primeiramente, Senhor, te agradecer pelo teu infinito amor, te agradecer porque o Senhor é o nosso melhor modelo de amor. Muito obrigada, Senhor, por ter enviado o teu Filho Jesus na cruz, por amor a nós, para ter essa reconexão com o Senhor, para ter de volta essa comunhão com o Senhor, Pai. E nessa noite eu gostaria, Senhor, de te pedir, Senhor, nos ajuda como pais, como mães, como cuidadores de criança, como rede de apoio, aqueles que não têm filhos também, eu te peço para que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente consiga entender a Tua palavra, absorver a Tua verdade, mas não ficar só aí, que a gente possa dar o próximo passo, que é te amar, que é te obedecer, Senhor, que a gente possa aprender que o amor totalmente ligado à obediência, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a parar de ser rebeldes. Nos ajuda, Senhor, a parar de ficar cometendo os mesmos erros. Nos ajuda a tirar o egoísmo de nós, sair da nossa zona de conforto, Senhor, e exercer influência para aqueles que precisam, para aqueles que não conhecem o maravilhoso amor que o Senhor nos deu e nos dá a cada dia, Pai. Nos ajuda a formar filhos fortes, com convicções fortes, com emocional forte. Isso será possível se a gente tiver convicção de quem o Senhor é para nós. Quando a gente tem a nossa identidade firmada no Senhor, a gente sabe quem nós realmente somos. E isso vai ser passado para os nossos filhos. Que nossos filhos cresçam sem crise existencial, sabendo que eles são filhos de Deus, do Deus único, do Deus de amor, Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço.